Olá, boa noite a todos. Tudo bom com vocês? Tudo bem? Começando aqui mais uma live. Que delícia! Se você nunca esteve nas lives, nós estamos fazendo formato de séries esse ano, isso mesmo. E a gente começou essa série há 2 semanas atrás, já teve 2 lives dessa série que chama Autoconhecimento. Então, vocês são muito bem-vindos para participar. Se por acaso você vai assistir essa live depois no gravado, fique à vontade para deixar comentários para a gente ama saber o que vocês estão pensando, né? O que vocês estão sentindo aí com as lives, com os assuntos que são discutidos aqui. E hoje, mais uma vez, eu tenho a honra de ter meu amigo Antenor Gonçalves aqui comigo. Antenor tem estado com a gente nessas 2 últimas semanas, ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre inteligência emocional, que foi a primeira live dessa série. Segunda live da série, que foi terça-feira passada, ele bateu um papo com a gente sobre talentos e dons. E hoje a gente completa aí com a terceira live, onde ele vai falar um pouquinho sobre a missão de cada um de nós e o propósito de vida de cada um de nós. Como que a gente descobrindo, sabendo, conhecendo o nosso propósito, a gente pode cumprir nossa missão na vida. Olha que tudo, muito bacana, né? O pessoal tá chegando aí. Antenor já chegou aqui, já vou chamar ele para a sala, para ele entrar aqui com a gente. Olá, tudo bom? Tudo bem, Tudo, Cris? tudo. E vocês? Nós estamos bem, graças a Deus, viu? O pessoal tá chegando. A Dorca já chegou, tudo bem, querida? Ó, que Filhos bom. entrando aí na sala. Bem-vindos. Bem-vindos. Querido, posso fazer o seguinte? Acho que eu já vou entrar no Instagram, pode? A gente Ó, já começa lá também? Então, beleza. vou Ótimo. conectar aqui. Entendeu? Eu estava contando aqui pro pessoal que está na live já, pedindo desculpas, porque eu não consegui entrar no YouTube ainda, ele não me deu liberação para fazer live. O canal tá lá. Hoje eu consegui subir a sua primeira live dessa série. Até Ó, que quinta-feira eu bom. subo a segunda, já tá lá disponível. O pessoal já pode acessar quem perdeu. Quem perdeu as outras 3 lives do início do ano, que foi sobre planejamento pessoal, já estão lá também disponíveis, podem assistir por lá, tá muito legal. E Bom. dentro, em breve, se Deus permitir, a gente vai para o YouTube. Ó, que bom. Parabéns. A ideia, eu estava falando aqui para eles, Anteno, é que no YouTube a gente tem um sistema melhor de som e imagem, e a gente não tem limitação, a gente pode ficar 4 horas, 6 horas, 20 horas no YouTube se a gente quiser. Se a gente quiser fazer um curso de 9 horas durante um único dia, a gente pode, não tem essa limitação. No Instagram a gente tem, né, gente? No Instagram a gente, infelizmente, fica limitado no tempo, é no máximo 55, 58 minutos, né? Aham. Tá? Deixa eu só dar uns recadinhos para vocês. Hoje, infelizmente, é a última live dessa série Autoconhecimento, tá? Então, quem chegou na live agora, ou quem vai assistir gravado depois, a sequência é de 3 lives. A primeira live do Antenor foi sobre inteligência emocional, tá bom? Foi dia 9 de fevereiro. Eu tô subindo lá no canal do YouTube, tô colocando a data, em que data que a live aconteceu, que aí fica mais fácil de vocês localizarem a sequência. A segunda live, que foi semana passada, dia 16 de fevereiro, o Antenor bateu um papo com a gente sobre talentos e dons. Ele fez a diferenciação, como é que a gente sabe quais são os nossos talentos e como é que a gente usa os dons que Deus dá para a gente por meio do Espírito Santo. Foi espetacular. Então, se você perdeu as duas ou perdeu uma delas, assiste, pode ir lá para o YouTube, que já está lá. Eu estou subindo, eu subi a primeira já, logo, logo vai a segunda. Se você não tinha hábito de acompanhar as minhas lives de terça-noite, tem uma outra série lá que chama Planejamento Pessoal. Foi a primeira série que a gente fez esse ano, quando a gente voltou das férias de fim de ano. Teve 3 lives também sobre planejamento pessoal, como fazer uma agenda ou um plano certo num ano incerto, que foi a Milka que trouxe para a gente, e teve o planejamento de finança pessoal, com a Edna. A Edna trouxe aí
Nossa, aquela live também foi espetacular, gente, vocês precisam assistir. E ela deu de presente 2 e-books sobre finanças. Ela fez um contraponto sobre o quanto as emoções da gente interferem diretamente nas nossas finanças pessoais. Então, se você perdeu essas 3 lives da primeira série, que foi sobre planejamento pessoal, já estão lá no nosso novo canal do YouTube, beleza? Oi, Dalila, linda, tudo bom, querida? Boa noite para quem está entrando aí na página. Gente, nós estamos com um probleminha técnico aqui, né? Quem recebeu aí o recadinho na estante no WhatsApp, hoje é a live do problema técnico. A gente não está ao vivo no YouTube, beleza? Só para constar. Eu tô dando risada, mas é de nervoso, gente. Eu tô sofrendo com isso desde ontem, porque desde ontem eu tô tentando. Mas o YouTube falou que não quer que a gente faça live lá no canal deles por enquanto. Tá tudo bem, a gente fica aqui, né? Então, o Antenor está trocando os equipamentos, porque deu um probleminha lá, e já já ele volta aqui na sala com a gente, já já ele vem. Vamos ver aqui. Eu mandei o link aqui para ele, já já ele volta aqui na sala. Então, se você está no Facebook, a gente já começou a live, né? Quem está no Instagram está esperando um pouquinho, porque a gente só pode entrar no Instagram na hora que tiver tudo certo, porque como eu estava explicando para quem está aqui, quem chegou logo no comecinho, o Instagram tem um problema de limite de tempo, gente. E esse é apenas um dos motivos da gente estar de mudança para o YouTube, assim que o YouTube permitir que a gente mude de casinha, né? Tô doida para mudar de casinha, né? Mas assim, quem tá no Face vai continuar tendo a live pelo Face, fiquem tranquilos. Quem tá no Instagram, em determinado momento da live, vai ser convidado a pular pro YouTube, quando o YouTube estiver funcionando, porque no YouTube a gente não tem limite de tempo. Se a gente quiser ficar batendo papo 1 hora, a gente fica. Se a gente quiser ficar 1 hora e meia, a gente fica. Tá bom? E no YouTube tem mais uma vantagem, não vai ter esse problema de microfonia, de som, de barulho, de ruídos que a gente tem tido nas lives esse ano. Esse ano tá dando problema toda semana a gente fica na luta aqui para poder fazer tudo funcionar, né? Então, aguardem só mais um pouquinho, o Antenor tá conectando os equipamentos dele lá para a gente poder vir e começar a live. A gente está com um pouquinho de atraso hoje, infelizmente, porque equipamento é assim, né? Na hora que resolve dar defeito, dá defeito e pronto, e vamos que vamos. Tá dando, ele tá tentando acessar, é complicado, gente. Quando a gente tenta fazer live, a gente faz com o maior carinho para vocês, de todo o coração. Vocês veem que o Antenor para tudo que ele está fazendo para vir aqui com o maior cuidado, né? Mas às vezes acontece isso, a gente vai aqui tentando, tá? Só mais um minutinho, por favor, aguardem. Desculpa esse transtorno, gente. Você sabe que desde o começo eu ficava muito, muito chateada com isso, muito preocupada, porque como eu já contei para quem me segue aqui desde o ano passado, eu não tenho um estúdio de gravação em casa, tá? Eu não tenho. Eu tenho um celular, um notebook, uma lâmpadazinha aqui que eu comprei depois. E eu uso o microfone próprio que vem no equipamento. O microfone do celular fica usado com o celular e o microfone do... Oi, Nilza! Tudo bom, linda? Amei, vocês também, saudade. Prima linda. Gente, essa prima, a Nilza, que acabou de entrar agora no Face, mandando um beijo pra gente, as bênçãos de Deus. Amém, obrigada, amor. Saudade de você também. A Nilza mora no interior da Bahia, gente, olha aqui. Aqui tem gente de tudo que é lugar, né? Graças a Deus. E aí eu estava explicando para vocês, nós estamos com um probleminha técnico hoje, né? Então já já o Antenor vem, daqui a pouquinho, aguardem só um pouquinho. Quem está no Face, continua no Face. A live vai seguir aqui no Face, só que aí nós vamos abrir a live. Assim que o Antenor conseguir conectar, aqui primeiro no Face, aí eu vou abrir a live lá no Instagram, porque no Instagram a gente tem problema de tempo. Deixa eu só mandar mais uma aqui. A pessoa sem óculos não enxerga, né, gente? A pessoa tira o óculos, louca. Isso, oh, Jesus. .
Eu esqueço, eu gosto tão pouco desse negócio, desse óculos, que eu esqueço, às vezes eu tiro, geralmente quando eu começo a falar eu tiro o óculos, só que aí às vezes eu preciso escrever, aí a pessoa não enxerga, eu enxergo na verdade, mas eu tenho que fazer uma força, porque fica meio embaçado já, então eu chamo ele de lente de aumento, não sei se você já usa esse negócio, eu não gosto. Eu gosto do meu óculos de sol, desse aqui eu não gosto não. Mas, né, a gente vai se adaptando ao longo da vida, né, gente? Tá tudo certo no final. Parece que funcionou. Parece que funcionou. Pessoal do Face, dá só um joinha para mim, se o som tá bom. Vocês estão ouvindo bem o Antenor e a mim? Melhorou o som? O Bruno sumiu? É. Vocês precisam... Ajudem a gente. Quem está no Facebook? Eu preciso trabalhar um pouco mais nesse lado aqui, né? Técnico. Eu também, amigo, mas olha, é difícil. No Instagram tá todo mundo falando que tá ok o som. Eu preciso da ajuda do pessoal que está nos acompanhando pelo Face. Eu preciso que vocês digam para mim e para o Antenor se vocês nos ouvem bem para a gente poder começar essa live. Bom. Desculpa atraso. Luiz, obrigada, Luiz. O som tá ótimo, gente. Mais uma vez, agora sim, Antenor. Vamos começar a live. Conseguimos resolver todos os problemas técnicos, aparentemente. Então, vou pedir desculpa para vocês, porque nós começamos pontualmente às 9h12 no Face. E aí não podíamos começar o Instagram por causa do limite de tempo que a gente tem no Instagram. Então, obrigado por vocês terem esperado até agora. Infelizmente, nem sempre a gente consegue resolver todos os problemas, né, Antenor? Antenor, querido, o microfone é seu, a live é sua, fique à vontade, a casa é sua. Então, Cris, hoje, eu não sei exatamente quanto tempo nós temos, mas a proposta era falar sobre missão e propósito na vida. Eu acho isso muito importante, porque a gente parece que percebe que tem muita gente, e elas não estão muito longe de nós, que vivem uma vida sem um propósito, uma missão. Uhum. E muitas delas caem num vazio existencial e aí elas vivem correndo atrás do vento e correr atrás do vento, que nem diz o grande sábio e o grande rei que viveu lá 3.000 anos atrás, chamado Salomão. A pessoa que corre atrás do vento, ela nunca encontra aquilo que a satisfaz, que a deixa realizada. Então, assim, eu acho que é um tema muito bom, muito pertinente, a ideia de missão e propósito. Missão é a ideia, vem do latim, essa palavra, que significa você enviar alguém, né? Enviar alguém com uma tarefa para cumprir. E o propósito é encontrar uma finalidade na vida, né? Você tem um objetivo, um desígnio ou um projeto na vida. E tem muita gente que vive uma vida sem projeto. Então, assim, eu acho que, de fato, para algumas pessoas, ganhar dinheiro talvez seja o único projeto que tem na vida. Eu conheço alguém que tinha o alvo de ganhar R$1 milhão. Ele queria juntar o primeiro R$1 milhão na vida dele. Tem outras pessoas que, talvez o projeto, a finalidade na vida é acumular coisas. Então, eu tenho casas, eu tenho carros, tem pessoas que o objetivo é mostrar a coleção de carros. E falando em coleção, existem as mais estranhas do mundo. Por exemplo, eu já ouvi dizer pessoas que têm coleção de, por exemplo, garrafas de leite, ou caldas de sereias. Veja só. Eu conheço que tem coleção, por exemplo, de bonés, ou de chapéus, né, de molhos picantes.
Tem pessoas que têm coleção de bonecas. Sim. Aí já tem pessoas que têm coleção de carrinhos, né? Assim, desde a infância até eu me lembro de um amigo que já tinha uma certa idade, que tinha uma coleção de trenzinhos, trens, né? De ferro, de madeira, assim, aquelas miniaturas. Então, assim, tem pessoas que têm isso como alvo na vida, juntar as coisas, juntar dinheiro, colecionar, talvez, diplomas na parede, aquilo para ela é uma finalidade, é um status na vida dela. Sim. Tem pessoas que têm, assim, como alvo colecionar o número de relações, de relacionamentos, até extraconjugais que tem, né? Então, assim, pessoas têm umas finalidades muito estranhas da vida e não conseguem, com isso, encontrar uma realização de serem felizes na vida. Pois é. Eu não sei se você lembra quando a gente bateu um papo sobre essa série de lives, eu te falei que eu andava preocupada com o fato de estar percebendo, e minha percepção é que piorou depois da pandemia, muitas pessoas vivendo como zumbis. Como se elas não tivessem vida própria, como se elas não tivessem uma chama de vida, não tivessem um ânimo. E agora você estava falando disso, de pessoas que acumulam coisas, às vezes coisas estranhas, né? E aí eu me lembrei disso, que a gente bateu um papo sobre isso antes das lives, porque muita gente, né, levanta todo santo dia faz a mesmíssima coisa. Se você perguntar, você está feliz? A pessoa não, ela fica parada, travada, como se aquilo fosse uma pergunta absurda e totalmente fora de cogitação, porque alguém disse para ela, quando ela nasceu, que a vida era só isso, né? Eu acho que para a gente entender qual é a nossa missão e qual é o propósito nosso enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos que voltar para o manual daquele que nos colocou aqui neste mundo. E quando você olha lá para a nossa história, lá no livro de Gênesis, você vê que, em primeiro lugar, Deus nos fez a imagem dele. Então, eu não fui feito a imagem de uma outra pessoa. Eu não preciso tentar imitar nenhuma outra pessoa. Eu vou ser mais realizado e feliz e cumprir a minha missão quando eu vivo a minha realidade, a realidade de quem eu sou, e tentar ser uma outra pessoa. Deus me fez único, as minhas impressões digitais são únicas, ninguém tem as mesmas impressões digitais que eu tenho. Então, assim, eu tenho que entender isso, que aquele que me criou, me colocou neste mundo, deixou um manual para mim. E esse manual diz claramente, eu sou a imagem dele. Eu não sou a imagem de um macaco. O macaco continua gerando macacos, seres humanos continuam gerando seres humanos. Eu fui criado, ele diz, inclusive, ele me colocou neste mundo e diz, tenha domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes nos mares, sobre as aves nos céus. Então, eu fui colocado neste mundo com uma missão e um propósito de ter o domínio, mas não sobre outras criaturas. Ele nunca diz ter domínio sobre outras criaturas, mas tenha domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre a terra. Eu não tenho domínio sobre você. Se eu tenho um domínio sobre você, é algo doentio. A pessoa que acha que tem que dominar a outra, e essa é a missão dela, dominar os filhos, controlar a esposa, controlar o marido, ou controlar os seus empregados. Ninguém controla ninguém, tá certo? Então, quando o meu alvo é isso, a minha finalidade é controlar alguém, eu perco a minha missão aqui nesse mundo. Deus me colocou aqui para fazer isso. De fato, o meu próximo, o meu companheiro, a pessoa com quem, ou as pessoas com quem eu convivo, também são a imagem de Deus. Né? E eu não tenho nenhum direito de oprimir,
de controlar, de dominar essas pessoas. Esse não é o propósito da minha vida. E tem muitas pessoas que acham, né, que se elas perdem o controle de pessoas, elas perdem o propósito. E ele diz, então, ali naquele manual, no Gênesis capítulo 1, na primeira página, ele diz, agora encham a terra, multipliquem-se, não é mesmo? E ele fez tudo isso com o objetivo de me dar um sentimento de realização e de ter um relacionamento comigo, porque a Bíblia diz, ali nas primeiras páginas, que Deus andava com o homem na viração do dia, ou seja, no final do dia, naquela brisa que soprava no final do dia, e a gente que é ituano conhece muito bem sobre brisa no final do dia, em algumas épocas do ano. Deus andava ali no jardim, e ele conversava com o homem, ele revelava para o homem saber quem ele era, né, para o homem entender qual era a sua missão aqui neste mundo, e havia um diálogo entre o homem e a sua criatura, entre o homem e Deus, né, entre Deus e a sua criatura. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu entender qual é a minha missão, o propósito, eu tenho que voltar para esse manual. O manual que diz que alguém me criou, alguém me colocou neste mundo e eu tenho, sim, uma missão a cumprir, um objetivo. Legal. Faz sentido isso? Sim, faz todo sentido. É engraçado porque, assim, de uns tempos para cá, isso começou a me preocupar. Do ponto de vista pessoal, eu estou falando, tá, gente? É interessante, a gente conversa por aí na rua, a gente viaja, né, quando viaja, conhece outras pessoas e tal, pessoal falando que está replicando o som do computador. Roberto, desculpa, a gente mexeu, a gente perdeu mais de 40 minutos, né, Antenor, tentando acertar o som. Eu vou tentar, porque o meu computador está sem som, e o do Antenor também. O que vocês estão ouvindo é apenas o som do Instagram. Eu vou tentar, vou colocar meu fone de ouvido aqui, ver se melhora. Tá bom, o meu está sem som. O meu também, totalmente sem som. Eu posso até fazer um teste. Vou colocar som agora. Oi? O meu está com som agora. A gente mexeu. Melhorou, Roberto? Dá um pouquinho pra gente. Agora eu estou tirando o som. Melhorou com fone de ouvido? Vocês ouvem bem agora? Roberta, tá tudo bem agora? Vocês ouvem bem no Face? Dá um joinha para mim, só para a gente poder continuar a live. Eu coloquei o fone de ouvido aqui. Pessoal do Instagram, vocês me ouvem bem? Ouvem bem o Antenor? O Caio está falando que ainda está com eco. Gente, eu não sei mais o que fazer. Vocês têm uma noção? Eu e o Antenor, eu não troquei, mas o Antenor trocou 3 vezes de aparelho, né, Antenor? Nós já pusemos som, já tiramos som, já fizemos de tudo aqui. Eu estou sem o som aqui no meu computador. Aqui eu não tenho, eu só estou com o som aqui no meu celular, no Instagram. No Facebook, o meu está sem o som. O Antenor está sem som no computador. E eu estou praticamente sem som. Eu gerei meu som no computador. Vocês me ouvem bem agora? Eu ouço você perfeitamente. Bem, pessoal do Face está ouvindo bem? O Caio falou para nós, o Dr. Caio está aqui com a gente na live. A Milka, a Roberta, o pessoal está chegando aqui. Gente, mais uma vez, perdão pelos atrasos, mas foi tudo problema técnico. Nós tivemos que ficar aqui mexendo com os aparelhos, tentando acertar. Então, vamos continuar. Beleza, o pessoal falou que dá para ouvir. Então, eu estava dizendo para vocês que a maioria das pessoas, os seres humanos, particularmente aqui no Brasil, cresce uma impressão completamente
desvirtuada e completamente alterada de quem é Deus. E ouvindo você falar agora, que para a gente entender a nossa missão, para a gente ter uma clareza, a gente precisa voltar lá atrás no nosso manual, a Bíblia, né? E a gente precisa voltar lá no começo, em Gênesis, quando Deus nos criou. Isso é fantástico. Isso muda completamente a visão das coisas, a gente muda de posição na vida, eu acredito, porque você se coloca numa outra posição de alguém ser criado por Deus, por amor, e que tem, sim, um papel no mundo. Isso é fantástico. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Eu sei que tem muita gente que começa da premissa que, para eu saber qual é a minha missão, para eu saber qual é o meu propósito neste mundo, eu preciso me conhecer. O autoconhecimento. Eu diria que não é bem assim. Para eu conhecer, para eu saber qual é o meu propósito, a minha lição, eu preciso conhecer, em primeiro lugar, aquele que me colocou neste mundo com essa finalidade, para eu ter um propósito. Então, eu preciso ir para o manual dele. E no manual dele, ele diz, olha, você é a minha imagem, quer dizer, ele deu para mim alguns atributos que ele tem, e ali no contexto ele diz, tenha domínio sobre os peixes, os animais, as aves, assim por diante, não necessariamente, como eu já disse, o domínio sobre outras pessoas, e ele diz, encha a terra, multipliquem-se, e ele andava com Deus, e ele andava com o homem, quer dizer, ele queria um relacionamento com o homem. Tem outra passagem que me chama muita atenção também, que está no livro dos Salmos, o Salmo 139, que para mim é um salmo belíssimo, né, que descreve de forma poética como Deus pensou nos detalhes quando ele nos colocou neste mundo. E ali o salmista diz o seguinte, o Senhor me formou no meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então, o salmista aqui ele diz que ele foi criado de forma assombrosa, ou assombrosamente maravilhosa por Deus. Então, assim, Deus não fez nada de segunda classe. Entende? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode saber. Deus não fez nada de segunda classe. E ele me fez, sim, com um objetivo, com um propósito neste mundo. E o meu propósito não é acumular coisas, não é ter coleções estranhas, ou seja, de carro, ou seja, de um boné, ou seja, de chapéus, ou seja, de caudas de sereias. O meu propósito, a minha missão neste mundo, é subir na minha carreira profissional, não é simplesmente ter uma família e ter filhos. Essas coisas não tem nada de errado com essas coisas. Mas o meu propósito tem que ser uma coisa muito grande. Já que ele me fez assombrosamente maravilhoso, tem que ser uma coisa muito maior do que um ser humano, muito maior do que eu, porque senão eu nunca me senti realizado. E, inclusive, que eu vou dizer outra coisa, o meu propósito, né, neste mundo, a minha missão, não é encontrar a felicidade. Tem pessoas que vivem correndo atrás da felicidade e acham que aquilo é o fim em si mesmo. E Salomão, para mim, é um exemplo. Salomão, aquele rei que viveu há 3.000 anos antes de Cristo, ele diz, olha, eu procurei a felicidade e achava que aquilo era o maior propósito da minha vida. E ele diz, o que eu entendi é que não passava de vaidade, era tudo correr atrás do vento. Se você correr atrás do vento, você pode até fechar a mão, e você não vai, quando abri-la, você não vai ter nada na sua mão. Então, assim, Salomão, ele se decepciona, porque ele colocou como alvo na vida dele, durante um tempo, a felicidade. E ele corria atrás, ele diz, eu experimentei no vinho, na bebida, não encontrei a felicidade, né? Eu procurei a felicidade no ouro e na prata, juntei, fui o homem mais rico durante os meus dias, não encontrei a felicidade. Eu procurei a felicidade nas mulheres e não encontrei a felicidade, né? E olha que ele teve um monte de mulheres, né?
Eu procurei a felicidade nas grandes obras e plantei pomares e vinhas e construí açudes e construí monumentos e palácios e assim por diante. Não encontrei a felicidade. Então, assim, e no final ele entende que tudo aquilo era juvento, não está ali a minha finalidade, quer dizer, o desígnio, o ponto final da minha vida não é esse, e até que eu entendi, até que eu entendi que eu devo me lembrar do meu Criador, e fazer isso, ele diz, é um conselho para os jovens ali, no livro dele chamado Eclesiastes, ele diz, e lembra-te do teu Criador quando você for jovem, para você entender qual é a finalidade, o propósito da sua vida. Quando você for jovem, não viver uma vida no vazio existencial, perguntando de onde eu vim, quem sou eu, qual é o propósito da minha vida, para onde vou, né? E muitas pessoas vivem abatidas porque nunca voltam para o manual, não têm esse relacionamento com o Criador, né? E vivem deprimidas na vida, sem entender qual é a missão delas, qual é o propósito delas aqui neste mundo. Uau. Gente, deixa eu aproveitar. Eu que a gente está esquentando os motores, né? Se vocês quiserem enviar pergunta, quem está no Instagram, usa essa caixinha onde tem a interrogação. Quem está aqui no Facebook, só escrever nos comentários, eu vou passando as perguntas para o Antenor, beleza? Combinado? Querido, estou aqui assim, segurando o queixo, né, gente? Vocês estão vendo que eu estou aqui com a caneta na mão, anotando tudo, segurando o queixo. Ok, a gente voltou lá no manual, e aí? A gente voltou lá no manual, e aí? Bem, eu acho que aí é onde começa o meu entendimento de qual é o meu propósito. E eu conheço uma história que, para mim, a gente pode usar essa história como uma ilustração, e parte dessa história como metáfora para nós entendermos qual é o nosso propósito, a nossa missão neste mundo. É a história de um homem chamado Moisés. Moisés foi um grande homem, continua ainda sendo provavelmente a pessoa mais respeitada entre os judeus, mesmo nos dias de hoje, né? Porque Moisés foi aquele que ajudou o povo a sair de uma escravidão de 400 anos no Egito, e guiou aquele povo, atravessou o Mar Vermelho, entrou naquela região conhecida como deserto, ali naquela região do Sinai, e depois levou o povo até a porta da Terra Prometida, que é o lugar onde hoje os judeus vivem, e que, por sinal, eu já estive lá, um lugar incrível. Realmente é uma Terra Prometida, porque é uma coisa maravilhosa, aquela porção de terra que Deus deu para os judeus ali. Não é muito grande em extensão, mas de uma riqueza, assim, uma coisa indescritível. Então, assim, Moisés é uma pessoa muito venerada, muito respeitada pelos judeus. E teve um dia, Moisés era uma pessoa que temia Deus, né? Um judeu, e que acreditava num Criador que tinha o controle e que sabia o que era melhor para o ser humano. Então, teve um dia que Moisés estava apacentando as ovelhas dele no deserto de Sinai, e Deus aparece para ele numa sarça ardente e diz: Moisés, eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito para você. E Moisés ficou assustado no começo, e Deus falou para ele: eu quero que você volte para o Egito, e eu quero que você liberte o meu povo ali. E era assim, basicamente 2 milhões de judeus, entre pai, mãe, os filhos, e, né, as crianças, e mais, né, todas as riquezas que eles tinham acumulado, e que eles iriam receber, inclusive, dos egípcios, né, na saída do Egito. E Deus falou: olha, estou te dando uma missão para você ir lá. E Moisés ficou muito assustado. Moisés ele ficou perturbado. Moisés disse: não, Senhor, eu não vou dar conta dessa missão, isso é muito grande. E veja só, para você se sentir realizado, você precisa ser destemido, você não pode temer desafios e aventuras na vida, para poder viver o seu propósito mesmo. E Deus falou: não, Moisés, vai lá e diga que eu é quem estou enviando você
e eu é quem estou mandando o rei Faraó, no caso, né, abrir mão desse meu povo e libertar o meu povo. E aí, então, Moisés disse, mas, Senhor, quem é que eu vou dizer que mandou? Qual é o seu nome? E ele diz, eu sou o que sou. Coloca ali de forma muito categórica no presente. Eu sou o que sou, pronto, e acabou, e fala que eu sou mandou você. E ele disse, não, manda outra pessoa e tudo. Então, Deus pergunta, naquele diálogo com Moisés, Deus pergunta, Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? E Moisés está segurando um cajado. Tá certo? E aí, então, Deus diz, Moisés, joga esse cajado no chão. Ele joga aquele cajado no chão, e aí, então, aquele cajado, aquele bordão, vira uma serpente. Né? E aquela serpente começa a correr atrás de Moisés, e ele está amedrontado. O que está acontecendo? E aí Deus fala para ele, agora pega essa serpente. E ele foi e segura na serpente, e a serpente se torna novamente o cajado de Moisés. E aí, então, Deus ensina uma lição para ele, uma metáfora aqui, que serve para nós também. Deus está dizendo, para você cumprir a sua missão, para você viver o propósito que eu tenho para você neste mundo, use aquilo que você tem na sua mão. O que você tem na sua mão? É uma pergunta. É uma metáfora, é uma ilustração, mas é uma pergunta muito real. Por exemplo, o que é que aquele cajado que ele tinha na mão representava? Em primeiro lugar, representava a identidade dele. Aquele cajado ele carregava na mão porque ele era um pastor. E aquele cajado tinha um objetivo. Ele protegia as ovelhas, ele trazia as ovelhas para perto dele, ele cuidava, ele apacentava as ovelhas com aquele instrumento, aquele cajado. Então, aquele cajado tinha a ver com a identidade dele, tinha a ver com os talentos dele, tinha a ver com a experiência que ele já tinha na vida. Durante 40 anos, ele estava apacentando ovelhas. Desde que fugiu do Egito, ele teve que fugir do Egito, ele foi para o deserto, e ali ele se tornou, né, um pastor. Então, para você viver a sua missão, eu acho que essa história serve bem para nós. Ao invés de a gente ficar pensando somente em coisas mirabolantes, coisas, né, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que conhecer meu Criador, eu tenho que ouvir do meu Criador no manual dele, no meu encontro que eu tenho com ele, né, mesmo nos meus desertos. E aí, então, eu tenho que pegar aquilo que ele já me deu, o que eu tenho em mãos, que tem a ver com a minha identidade, aquilo que eu já faço, aquilo que eu já estou usando no meu dia a dia, e colocar em uso. Colocar em uso. Sempre, veja só, missão e propósito sempre estão conectados com outras pessoas. Missão e propósito tem a ver com a minha vida em comunidade. Eu não posso subir para um monastério e me esconder lá e querer viver uma vida de eremita sozinho e cumprir o meu propósito, cumprir uma missão, né, na minha vida, e viver uma vida verdadeiramente realizada. Porque a minha missão, o meu propósito, estão sempre conectados com pessoas, com uma comunidade, no lugar onde eu convivo, né? Então, assim, essa história me ajuda muito a entender. Então, a pergunta que eu tenho para os nossos amigos que estão nos acompanhando é essa: o que é que você já tem em mãos? O que é que você já está fazendo? O que é que você sabe fazer? Quais são os seus talentos? Quais são os recursos que você tem? Não é mesmo? O que é que você já aprendeu? Talvez eu esteja conversando com alguém que seja um médico, um professor, né, alguém que saiba cozinhar, e que faz aquilo com amor. Porque se você não fizer com amor, você nunca vai abençoar ninguém, você nunca vai ser uma pessoa realizada, nunca vai viver a sua missão e cumprir o propósito pelo qual Deus te colocou, para o qual Deus te colocou neste mundo. Então, assim, a pergunta é relativamente simples, é quase que óbvio. O que é que você já tem em mãos de recursos? Talvez seja dinheiro, não é mesmo? Talvez seja alguns bens que você acha que são seus, e Deus está dizendo,
você vai descobrir o seu propósito quando você começar a usar isso num espírito de comunidade, de compartilhamento, para abençoar vidas, para resgatar pessoas que talvez estejam na escravidão de alguma coisa, de algum vício, sabe? Então, assim, eu acho que eu descubro o meu propósito quando eu entendo que eu tenho um Criador, ele deixou um manual para mim, ele me dá poderes, ele me capacita para eu ter domínio, não de outras pessoas, mas do meu meio ambiente onde eu convivo. E, obviamente, o que eu já tenho em mãos tem que ser usado para abençoar pessoas, para resgatar vidas, não é mesmo? Para trazer alegria para a vida de outras pessoas. Então, e quando eu faço isso com amor, eu começo a descobrir qual é o propósito da minha missão neste mundo. Uau! Você falando parece tudo tão simples. E, na verdade, porque se ele nos usa com aquilo que ele já nos deu, com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente ama fazer, e em comunidade, de maneira tal que a gente um ajude o outro ajuda o outro, e o outro ajuda o outro, é um serviço. É simples. Sim. Sim. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que, muitas vezes, eu vivo a minha vida muito focada no meu ego. A minha vida é focada no meu egoísmo, o que eu quero fazer para eu me sentir realizado. Eu vou me sentir realizado quando eu ajudo outros dentro desse espírito de comunidade, nessa aldeia global, vamos dizer assim, quando eu ajudo outros a se sentirem realizados e felizes. Esse negócio de procurar a felicidade, que eu quero ser feliz, Deus me colocou neste mundo para ser feliz, isso daí, assim, é uma ilusão humana, apenas. E tem pessoas que gostam de viver de ilusão. Eu só vou conseguir me realizar e ser verdadeiramente feliz quando eu estou vivendo em função de ajudar outras pessoas, de servir outras pessoas, de ajudar outras pessoas a se sentirem realizadas. É como, por exemplo, o meu olho. O meu olho, ele cumpre a sua função enquanto ele está dentro do lugar onde ele foi criado para estar. Não é mesmo? Mas se eu tirar o meu olho, né, aqui, né, do lugar desta cavidade aqui no meu rosto e colocá-la ali em cima da mesa, ele não vai ter nenhum propósito ali. A minha mão, ela serve o propósito dela enquanto ela está conectada com o corpo, não é mesmo? Com o meu antebraço, com o braço e o braço com o ombro. Ela vive num espírito de comunidade. Mas se eu cortar a minha mão e colocar ali em cima de uma mesa, ela não vai ter nenhum propósito. A mesma coisa com o meu pé e assim por diante. Então, nós temos que entender que para a gente viver o nosso propósito, vivermos uma vida realizada, cumprir a nossa missão, nós temos que viver dentro de um espírito, de uma comunidade, onde ali eu estou servindo, dentro daquilo que eu já tenho, como talentos, como tempo, como recursos, sejam eles financeiros ou de outras formas. Então, assim, o pedreiro nunca vai ser feliz se ele nunca estiver conectado com pessoas que precisam que ele ajude numa obra de construção. A cozinheira nunca vai estar feliz e realizada se ela nunca está cozinhando para outras pessoas poderem saborear aquela comida gostosa dela. O médico nunca vai ser feliz se ele nunca estiver medicando pessoas que estão enfermas na comunidade e que precisam ser ajudadas, que precisam ser tratadas, diagnosticadas e cuidadas. O professor, ele nunca vai ser feliz, embora ele tenha dom e tudo, não é mesmo? A capacidade de ensino, o preparo, se ele não estiver vivendo dentro de uma comunidade onde ele tenha alunos para aprender daquilo que ele já tem, daquilo que ele recebeu de dons e talentos de Deus. E você só vai conseguir fazer isso quando você entende, eu não posso ser egoísta,
eu tenho que abrir mão do meu ego. Aqui eu não tenho que brilhar mais do que todos para me sentir realizado, e eu tenho que fazer isso em benefício de outros, com alegria e com amor. Tudo que a gente faz com alegria e com amor, com empatia, né, em prol dos outros, aquilo é como um espelho, bate lá e volta para mim com um prato cheio de felicidade e propósito na vida. Entende? Agora sim, então ficou claro? Vocês querem enviar perguntas? Eu não te passei nenhuma pergunta até agora, porque à medida que você foi falando, você foi respondendo o que tinha passado aqui de pergunta, viu, Antenor? Que bom, eu fico contente, então. Mas se quiserem enviar perguntas, fiquem à vontade. No Instagram, você usa essa bolinha onde tem uma interrogação no meio. Fica mais fácil de eu achar a sua pergunta aqui no meio dos comentários. E se você está no Face, é só escrever nos comentários que a gente também faça a pergunta para o Antenor. Amigo, isso é um manual de vida. Você está dando aqui para a gente, ó, eu já estou na terceira página anotando. Quando anotar o que você está passando, isso é um manual de vida. É um manual de ser. Olha, tem essa só para aproveitar esse gancho desse manual de vida, manual de ser, tem uma passagem que eu conheço há muitos anos, mas que hoje eu descobri uma pérola valiosíssima nela. Essa passagem na Bíblia se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Diz lá o seguinte: pois nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja só, vou pegar uma outra versão aqui. Com licença. Eu vou pegar a versão na linguagem de hoje, tirando aqui da minha biblioteca agora. Efésios 2, versículo 10 diz o seguinte: Deus, quem nos fez o que somos agora. E em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos boas obras, para que Ele havia preparado para nós. Deus tem um propósito para nós. Agora, nisso tudo, o que é muito interessante é que diz que Deus nos criou como feitura dele. E essa palavra feitura dele, no original, é a palavra poema, ou a palavra poema. A palavra poema. Deus nos fez como um poema, criados em Cristo, para cumprirmos a nossa missão e fazermos boas obras neste mundo, ele está dizendo. Para mim, foi assim uma coisa que... O maior presente de hoje que eu recebi foi descobrir que Deus me fez como um poema. Somos feituras de Deus, né? Para podermos, isso em Cristo, para podermos cumprir as obras, a missão que Ele deixou para nós. Então, assim, quando Deus olha para nós, para você, para mim, para cada um que está nos acompanhando hoje, Ele nos vê como uma obra de arte, é como um poeta que escreve um poema. Ele não escreve um poema somente para ele escreve um poema para sua amada, para um filho, para a família, né, para um amigo, para as mulheres, para os homens. Entende? O poeta ou a poetisa, ele faz aquilo, e aquilo vem dele, e ele, com certeza, ele sente prazer em fazer aquilo. E ele faz aquilo para alguém, ou por alguém. Então, assim, uma coisa que me caiu a ficha hoje. Uau! O quão especial eu sou. Deus me fez, no original, essa palavra que está aqui no livro de Efésios 2, versículo 10, significa: Deus me fez como um poema em Cristo, para que nós pudéssemos cumprir ou fazer as obras que Ele preparou para nós de antemão, pois Ele já tinha planejado para nós. Ó, quero que você cumpra a sua missão neste mundo, fazendo boas obras, como uma árvore que produz bons frutos e uma boa sombra para aninhar os pássaros e acolher as pessoas no calor do dia,
Então, ele está dizendo, Deus nos fez assim, e ele olha para nós, ele nos valoriza como um poeta valoriza o seu poema. Né? Eu não sou segunda classe, eu não sou assim, sabe, a escória, eu não sou a escama. Eu sou o que de melhor Deus poderia ter feito e me deu e me capacitou para eu viver essa minha, sabe, essa minha função aqui neste mundo, o meu papel aqui no mundo. Uau! Gente, isso é completamente oposto do que a gente ouve desde que a gente nasce. Vamos combinar? A maioria de nós, às vezes, ouve que, muitas vezes passam por isso, né? Às vezes ouvindo do próprio pai, da própria mãe, às vezes do avô, às vezes do professor da escola, você não presta, você não sabe fazer nada direito, você não acerta nenhuma vez, são tantas palavras críticas, né? E às vezes a pessoa fica se sentindo um nada ali, né? Ela, dali para frente, se ela gravar isso na mente dela como sendo verdade, ela começa a acreditar nisso e a vida dela toda descamba, porque ela deixa de ter essa visão que nós somos uma obra perfeita de Deus, que a gente é um poema de Deus, que a gente tem valor e que a gente é único. Deus, né, você falou agora há pouco, Deus não teve tempo de fazer nada ruim, né? Nada sem qualidade, nada de segunda classe. Pelo contrário, essa imagem é fantástica. Eu estou aqui de queixo caído, já li esse texto várias vezes também. Uau. Eu conheço esse texto, acho que desde que, eu tenho que dizer, faz pelo menos 50 anos, né? Mas eu nunca tinha reparado nesse detalhezinho dessa palavra que ele quer dizer. Você é um poema que eu criei em Cristo e agora eu coloquei você no mundo para fazer as boas obras que de antemão eu já tinha preparado, destinado você a fazer. Então, assim, é uma coisa incrível o que Deus faz, né, através da gente. Então, quando eu tenho essa percepção, quando eu tenho esse entendimento, fica muito mais fácil eu cumprir o meu propósito. Porque aí então eu entendo que tudo que eu faço tem um valor muito grande para Deus. Tudo que Ele me deu de talentos e dom, aquilo que eu herdei, inclusive a capacidade dos meus pais e assim por diante, né, e dom que Ele me dá, o dom espiritual através do Espírito Santo, seja o dom talvez de falar, de encorajar alguém, o dom da misericórdia, o dom para ser generoso, né, o dom do ensino, o dom para liderar e assim por diante. Então, ele está dizendo, faça, use bem, use em prol da sua comunidade, porque ninguém consegue viver, nenhuma mão, nenhum olho, nenhum pé, nenhuma perna consegue viver para si mesmo ou para si mesmo, então é somente dentro de um corpo, dentro de uma comunidade, né, e abençoe outras vidas, e você vai ver como você vai se sentir realizado e encontrar o propósito, a sua missão no mundo. Uau! Gente, vocês estão tão quietinhos aí, vocês estão de queixo caído, que nem eu. O pessoal do Face está quieto, completamente quieto. O pessoal do Instagram quieto. Acho que está todo mundo assim, pensando em todo esse conteúdo que você entregou agora para a gente. Menos de meia hora, gente. Olha que incrível. Tem gente que passa a vida inteira procurando essas respostas, né, Antenor? Eu peço, deixa eu aproveitar para, inclusive, pedir desculpa, perdão mais uma vez pelo atraso, sabe, todo esse enrosco que deu aqui com o meu equipamento. Assim, peço desculpa. Imagina, querido. Não, gente, quem chegou na live depois, vai aproveitar o gancho, entendeu? Deixa eu começar a pedir desculpa para quem chegou depois. Está dando enrosco nessa live desde ontem, vocês não estão entendendo? Eu só contei com o Tenor há pouquinho tempo antes de começar a live, ele não estava sabendo, porque está dando problema desde ontem. O primeiro problema foi que a gente não teve autorização do YouTube para levar a nossa live para lá. Né? A gente precisa aí aguardar um tempo. Aliás, se você ainda não entrou no canal do YouTube, eu sugiro que você faça isso para ajudar a gente. O que acontece lá no YouTube? A gente tem uma qualidade melhor de som e imagem. Então, acaba com esse problema de microfonia, acaba com esse problema da gente ter que ligar aqui. Eu ligo 2 equipamentos aqui em casa para a gente fazer a live, o Antenor, qualquer outro convidado meu também tem que usar 2 equipamentos e às vezes os equipamentos brigam entre si. Fora o sinal da internet que às vezes cai, né, amigo?
É verdade, é verdade. Então, desculpa eu atraso, hoje foi totalmente voluntário, né? A gente estava aqui antes do horário já, acho que mais de meia hora antes, conversando, nós dois aqui. Tentando resolver, tentando dar um jeito nisso aqui, né? Tentando dar um jeito nisso aqui, mas vamos lá, fica à vontade, querido. Pessoal do sinal aqui, perfeito, que eles estão amando. Ok. Só para concluir, pelo menos o meu lado aqui, a minha parte, alguns anos atrás, eu me lembro que, acho que foi uma gripe que eu tive que ficar de cama 1 ou 2 dias, e eu me lembro que eu ganhei um livro de presente, acho que talvez foi da minha esposa, inclusive. O título do livro é Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, e seria a tradução O Homem em Busca de um Sentido. E o livro me chamou tanta atenção que eu li o livro todo, talvez umas 120, 150 páginas, numa sentada, enquanto eu estava ali na cama, me recuperando daquela gripe, um resfriado, não me lembro exatamente. E é a história de um psiquiatra austríaco que foi preso pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e levado, inclusive, para um campo de concentração de Hitler, o campo de concentração chamado Auschwitz, onde eu e minha esposa já tivemos a oportunidade de visitar, né, e ver o quão sombrio aquele lugar ainda continua sendo, mesmo depois de décadas. E ele conta, então, o livro, o título em inglês, é escrito em inglês, Man's Search for Meaning, um homem à procura do sentido, né, de um sentido. E ele fala sobre a experiência dele ali no campo de concentração e a busca dele para um sentido, né, na vida dele, um propósito na vida dele. Alguém que entrou numa fila para morrer, entrou numa fila que iria ser levados, todos os prisioneiros, para a câmara de gás. E aí, então, ele percebeu que aqueles que se portavam de forma mais, vamos dizer, mais galhardia, vamos dizer, com mais valentia, de cabeça erguida, peito aberto, que andava como se tivesse um propósito e não cabisbaixos, como se já estivessem caminhando para a morte, entende? Aqueles homens, aquelas mulheres eram separados da fila dos prisioneiros e eles não eram encaminhados para as câmaras de gases. Então, assim, o que ele percebeu? Primeiro que ele estava carregando na cintura dele, debaixo da camisa, ele estava carregando a cópia desse livro que ele estava escrevendo, Man's Search for Meaning, o homem à procura de um sentido, na busca de um sentido. Então, assim, ele se prumou, ele, né, se projetou com a pessoa dele, né, o corpo dele de forma mais ereta, e ele andou de cabeça erguida, olhando para os seus inimigos, que eram os soldados nazistas, e quando chegou na vez dele, ele foi tirado daquela fila. Uau. Né? E ele não é morto, então ele sobrevive, ele se torna, inclusive, o pai ou o fundador da terapia chamada logoterapia, ele é o fundador da logoterapia, que é uma escola, né, na área da psicologia extremamente interessante, eu sempre fui fascinado, né, por isso, e ele escreve, então, esse livro, ele termina de escrever, ele estava com os manuscritos na cintura, escondidos ali, né, e ele é retirado daquela fila, ele sobrevive, ele é liberto depois pelos aliados ali que vêm e invadem aqueles campos de concentrações e libertam aqueles prisioneiros, e ele narra, então, essa história, ele fala sobre isso no livro dele. Então, ele está mostrando para nós o seguinte: ande, viva cada dia de cabeça erguida, né, como se você tivesse um propósito, como se Deus estivesse te dando um propósito a cada dia, uma missão a cada dia. E faça isso em prol do seu próximo, viva para o seu próximo. Primeiro, você precisa de um relacionamento com o seu Criador que te colocou neste mundo e olha para você como se você fosse um poema, uma obra de arte dele, que ele te criou em Cristo, para cumprir as obras, a missão que ele te colocou neste mundo. E viva nesse espírito de comunidade.
para que você possa, então, entender o que eu faço aqui, com os meus talentos, com o dom que Ele me deu, faz uma enorme diferença neste mundo. Eu não estou aqui por acaso, eu não sou segunda classe. Talvez os meus pais não foram muito bons em me preparar para isso. Talvez na escola, né, o professor tentou me ridicularizar. Talvez eu tive que fazer o vestibular 4, 5, 6, 10 vezes para conseguir entrar e fazer o que eu estou fazendo, né, finalmente. Mas o que eu faço é muito importante. E quando eu penso que o que eu faço gera o bem na vida de pessoas, eu faço com alegria, faço com amor, eu sei que eu estou fazendo uma diferença neste mundo. Então, o que eu tenho para os nossos amigos é isso. Fazendo assim, eu sei que eu vou deixar um legado para o futuro. Vou deixar um legado para a minha família, um legado para os meus filhos, para os meus netos, né, e para muita gente neste mundo. Uau! Gente, espetacular, né? Eu não tenho os comentários aqui, posso te passar aqui? Por gentileza. Vamos lá. A Sinara, ela escreveu, tem uma aplicabilidade incrível. Temos que lembrar desses entendimentos todos os dias. Hoje mesmo, depois de anos de profissão, me fiz a pergunta se estava no propósito de Deus. Eu acho que essa é uma live que vale a pena você rever depois, porque eu vou rever. Com certeza. Vocês viram que eu estou aqui só trocando de papel, porque eu tentei anotar o máximo que você falou, querido. Mas eu acho que a gente vai ter que parar. Vai ter que pensar, vai ter que refletir, vai ter que começar a andar. Né? Andar, viver cada dia. E buscar isso na vida da gente, né? Buscar esse tipo de realização. Né? A Roberta aqui no Face escreveu também, colocou um comentário. Estou pensando que às vezes o plano de Deus, às vezes parece tão secreto, algumas vezes já estamos fazendo e não percebemos. Então uma conexão mais próxima com Deus nos faça perceber. Aí ela faz uma pergunta. A conexão é então o que importa, entende certo? Você pode repetir, por gentileza? Sim, vou tentar aumentar aqui o som. Estou pensando que às vezes o plano de Deus, às vezes parece tão secreto, às vezes já estamos fazendo e não percebemos. Então, uma conexão mais próxima com Deus nos faça perceber. Aí ela faz a pergunta, a conexão é então o que importa, entende certo? Eu entendo assim, desta forma. E até porque ele vai dar para você, ele vai descortinar e fica revelado para você, quando você tem essa conexão com Deus, que aquilo que você faz é uma coisa muito mais profunda do que somente uma profissão, somente uma carreira profissional. Todos nós temos a oportunidade de tocar vidas, de transformar vidas, seja no que for que nós fazemos. Desde aquele que trabalha com a mão, trabalho manual, até aquele que talvez seja mais acadêmico, não é mesmo? Aquele que administra coisas, aquele que vende, aquele que compra. Quando nós entendemos que essa minha conexão que eu tenho com Deus espiritualiza aquilo que eu faço, e que as perguntas existenciais que eu tenho de quem eu sou, qual é o meu propósito neste mundo, de onde vim, para onde vou, não são apenas perguntas existenciais, mas são perguntas espirituais, na realidade, porque é a bússola interior que eu tenho, que está voltada sempre para o eterno, que está sempre me aguçando ali, não é mesmo? A pensar de forma mais profunda, de forma mais eterna, né? E também aguçando aquele desejo de ter esse encontro com o eterno, não é mesmo? Então, assim, aí aquilo que eu faço toma uma proporção muito maior. E eu não sou um simples professor na sala de aula. Eu sou alguém que está transformando vidas. Eu não sou um simples administrador financeiro na minha empresa. Eu estou ali cuidando de bens, de recursos
que podem abençoar outras vidas, e aquilo pode ser multiplicado, e pessoas são mantidas, famílias são cuidadas, né, por causa daquelas finanças que eu administro, e assim por diante. Então, assim, quando Moisés se atinou, e Deus mostrou para ele, Deus revelou para ele, que aquele cajado que ele usava, que era para apacentar animais, ovelhinhas, na realidade seria usado para demonstrar o poder de Deus e ele apacentar não mais ovelhas, mas o rebanho de Deus, o povo de Deus, que ele se tornaria um pastor do povo de Deus, do rebanho de Deus. Aquilo tomou um significado espiritual muito mais profundo na vida dele. Aí ele entendeu, a minha missão é grande, entende? Agora eu entendi por que eu sou um pastor. E ele descobriu o lado espiritual do pastoreio. Então, quando a gente descobre o lado espiritual daquilo que eu faço, né, e isso só vem com conexão com Deus, aí eu falo, o que eu faço tem muito valor, o que eu faço é muito importante. Pode ser simples, mas aos olhos de Deus, a espiritualidade daquilo que eu faço é uma obra de arte para ele. Ele olha para mim, inclusive, como sendo uma obra de arte, eu mesmo, inclusive, como sendo um poema dele, Efésios 2:10. Então, assim, eu acho que a Roberta, ela captou bem isso. Uau! Eu fiz uns desenhos aqui enquanto você estava falando, fui setinhas. Isso ajuda, para mim, me ajuda a guardar. Quando eu escuto alguém como você e escrevo ao mesmo tempo, eu mantenho a minha mente totalmente voltada para o que você está falando. Por isso que eu sempre brinco no começo das lives. A gente, porque isso aqui é fantástico. Eu estou fazendo uma seleção de ensinamentos, Antônio, que você tem trazido para nós essas semanas, porque Deus tem um jeito tão particular de falar com a gente, que às vezes a gente não se dá conta. Tem gente que às vezes fica esperando assim, tocar uma trombeta do céu, os anjinhos descerem, fica esperando acontecer um... Né? Uau! Deus é uau! Ele é uau! Naquilo que ele já fez, ele já fez o poema. E ele não tem problema em usar você no seu cotidiano. Ele pega o seu cotidiano e ele ressignifica, ele dá um valor especial para aquilo, entende? Então, eu acho que isso, para mim, é muito importante. Portanto, ninguém deveria se desvalorizar, ninguém deveria se sentir uma segunda classe, não deixe ninguém te desprezar ou menosprezar, porque Deus olha para você como sendo um ser muito especial. E aquilo que você faz pode ser muito cotidiano, né? Mas tem um valor muito profundo aos olhos de Deus quando você faz com essa compreensão espiritual, quando você faz em benefício da comunidade, né? Então, você deixa um legado. Essa é a realidade. Muito grande. Vocês querem enviar mais alguma pergunta, algum comentário? Agradeço os comentários e as perguntas. E agradeço, Cris, pelo convite que você me fez nessas últimas 3 semanas. Tem sido um bom exercício para eu estar meditando e refletindo nesses temas, né, que são tão importantes. Eu é que agradeço, imagina. Gente, olha só. Eu nem sei quanto tempo a gente está na live. Bem, eu tenho 10h47, eu acho que... Nossa, são 10h47 da noite. Eu tenho um reloginho no StreamYard, ele está marcando 1h35, mas eu tenho uma boa memória que até 38 minutos a gente estava aqui tentando resolver os problemas técnicos. Então, tá bom. A gente está bem. Mas, enfim, devido ao adiantado da hora, posso pedir? Sim. Pessoas, a live vai ficar gravada.
Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta para fazer para o Antenor, vocês podem enviar, né, no Instagram pelo direct, ou nos comentários. Daqui a pouco eu vou tentar salvar essa live do Instagram. Deus tem sido tão bom com a gente, até eu esqueci de contar. Eu nunca tinha conseguido salvar live que passasse de 55 minutos. No Instagram, nunca. E todas as lives estão salvas no Instagram. Quando ele quer. Então, as lives estão salvas no Instagram, apesar de todas terem passado de 1 hora. Porque está dando problema em todas as lives, né, querido? Todas as lives a gente tem tido problema de som, problema de conexão, tá um problema. E no Face está gravado, gente. No Face salva, porque eu estou usando o StreamYard, e o StreamYard não tem limitação. Né? Então, fica salvo também lá no Facebook. E agora a novidade é que eu estou subindo todas essas lives para o YouTube. O canal do YouTube também está lá, está com tudo salvo lá, bonitinho, direitinho. Até semana que vem nós vamos colocar tudo em dia, tudo em ordem. Vou subir essa live de hoje também, porque essa live... Olha, gente, posso sugerir? Tira um dia, um horário pro final de semana e assiste de novo, põe na tela da TV. Né, Antenor? Põe na tela da TV e assiste de novo. Pare e pensa, se for o caso, deixa um copo d'água ali do lado, sei lá, um chá, um suco. E eu acho que é importante a gente meditar e parar um pouquinho para pensar nessas coisas. Você trouxe coisas incríveis para nós. Eu usaria o termo revolucionário. Eu não estou dizendo que já não estava aqui. Eu estou aqui com o manual na mão, o manual está aqui. Mas às vezes a gente lê e não entende, e tem muitas pessoas que acompanham a gente na live, que são amigos queridos, que não têm esse hábito de estudar a palavra de Deus. E, ou que então até nem acreditam em Deus, acham que Deus é aquela pessoa distante, aquela pessoa que não se importa. Então você começar a live dizendo que Deus nos criou por amor, a imagem e semelhança dele, e que Deus fez a gente como um poema, gente, anotem aí, Efésios 2:10. Eu descobri isso hoje, e olhei lá, dei uma olhada no original, né, no que Paulo escreveu no grego, no original, e vi a palavra poema, né, no original. Aí caiu a ficha, falei, uau, fantástico. Como é que eu não vou viver o meu propósito neste mundo, né, quando Deus olha para mim como uma obra de arte dele? Queridos, Antenor, sem palavras para te agradecer, o pessoal está botando mãozinha aqui de gratidão, Poxa, obrigado. Amo demais esses nossos amigos. Eu dou graças a Deus por você, pela sua vida, o seu trabalho, a influência que você tem tido e pelos convites que você me fez. Querido, a porta aqui está sempre aberta para você. Inclusive, se você quiser continuar falando sobre dons, a gente combina a data e continuamos. Porque eu acredito que Deus tem propósitos na vida da gente e os propósitos dele se cumprem quando a gente se coloca em movimento. Você sabe que eu sou fisioterapeuta, eu não sei se todos sabem, mas eu sou uma pessoa apaixonada por movimento. E quando fala de andar, então, é minha paixão. Foi o que eu me especializei em fazer, ajudar pessoas a voltarem a andar. Então, quando você fala anda, para mim tem um ramo assim nas minhas costas. Vai lá e faz. Quando você fala faça, quando você fala viva cada dia, então vamos viver esse propósito no dia a dia. Antenor, mais uma vez, querida, gratidão pela sua vida, agradeço a Deus por ter conhecido você e a vocês fazem uma diferença gigante nas nossas vidas. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Obrigado, Cris. Obrigado. Queridos do Instagram, queridos do Face, nós estamos encerrando a live. Vai ficar gravada. Beijo no coração de todos. Obrigada a todos, obrigada, Antenor, obrigada, Fio, pela ajuda aí com os eletrônicos. Sim, ela foi ótima. Pessoal do Face, boa noite, obrigada pela participação de vocês. Aguardem aí uns 5, 10 minutinhos, que daqui a pouco eu subo no Face e no Instagram, fica salvo, tá bom? Obrigada, querido. Boa noite, Deus abençoe vocês, uma excelente semana para vocês. Tchau. Amém. Um abraço. Amém. Tchau. Tchau.